como eu faço para criar conteúdos. E mais importante, né? Criar com constância aqui para a plataforma. Bom, o nosso papo de hoje é sobre isso e também sobre mudanças aqui no canal. Se você quiser descobrir um pouquinho como é que eu me organizo, como é que é a minha rotina, fica comigo depois da vinheta. Oi, olha eu aqui de novo, ó, já peguei meu cafezinho, meu famoso café com leite, pega o seu também, porque a gente tem um papo aqui interessante sobre criação de conteúdo, não só sobre a criação de conteúdo, mas também sobre o rumo, tá, dos vídeos desse canal. O nosso papo, né, não é um papo assim muito corriqueiro aqui no canal, porque eu falo de livros, de literatura, eu falo de escrita, né, eu falo da minha rotina de um modo geral, né, como professor, né, e agora, recentemente, né, como doutorando em educação. Se você não sabe do que eu tô falando, tá, eu lancei um vídeo onde eu explico sobre a minha aprovação no processo seletivo de doutorado. Então, se você não sabe do que eu tô falando, depois dá um pulinho nesse vídeo e assiste lá como é que foi a minha experiência passando por esse processo seletivo, tá? Para conseguir uma vaga no doutorado na UFPA, aqui no Pará. Mas o papo não é sobre isso, gente. O papo é sobre a criação de conteúdo. E por que eu tô falando isso? Eu fiquei uma semana, né, sem produzir conteúdo aqui pro canal. E eu já queria começar o nosso papo da seguinte forma, né? Meio que deixando assim claro algumas coisas e também deixando registrado aqui pra mim mesmo, né? Porque a ideia do documentário é justamente essa, né? É documentar minha jornada, né? Não só nos estudos, né? Ou no trabalho, né? Mas aqui também nessa plataforma, né? A forma como eu me comunico, a forma como eu produzo conteúdo pra cá. E eu imagino que isso de alguma forma talvez te ajude também a pensar na sua produção de conteúdo, na sua produção de conteúdo, se você é alguém que quer produzir conteúdo pra cá, pra plataforma. Primeiro ponto, né, assim, que eu queria, assim, já destacar, né, antes, né, da gente começar a falar sobre uma forma específica de criar conteúdo. Criar conteúdo para o YouTube, né, manter um canal, melhor dizendo, no YouTube, não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa que exige comprometimento, exige muito tempo de você, exige constância e uma série de outras habilidades que a gente só aprende mesmo na prática, fazendo. Principalmente se você faz tudo por conta própria, como é o meu caso. Então você tem que editar vídeo, você tem que fazer roteiro, você tem que aprender a se comunicar melhor, você tem que, né, aprender a editar vídeos, enfim, é uma série de habilidades que elas não vêm prontas, né, num pacotinho, né, que você derrama numa xícara, bota água quente, aí você vai lá, toma. Já sei fazer isso. Não é assim que funciona, né? E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei uma semana sem produzir conteúdo pra cá, né? De início foi porque eu não tinha vídeos previamente prontos, né? Pra poder soltar durante a semana, né? Apesar de já ter, né, uma programação estabelecida, né? Sobre o que falar, melhor dizendo, eu já tinha sobre o que falar, né? Eu só não tinha sentado pra gravar ainda. Isso me fez refletir um pouquinho, né, sobre produzir conteúdo. E aí, eu esbarro num ponto que é muito importante da gente definir, né? O quão prioritário é a sua produção de conteúdo na sua vida, tá? Pra cá, pra plataforma. Por quê? Porque documentar minha jornada aqui pro canal não me traz retorno financeiro ainda, apesar de eu querer muito, né, e de eu, obviamente, né, gostar, né, caso uma coisa dessa venha acontecer, eu ainda não sou monetizado, né, eu não tenho um retorno financeiro do canal. Ah, Guilherme, então quer dizer que você está aqui pelo retorno financeiro? Não, né, não só, mas é importante dizer que ninguém entra no YouTube, né, ou em qualquer outra rede social produzindo conteúdo sem vislumbrar isso, né? Não vou generalizar, mas via de regra, né, alguém que diga pra você que não tá produzindo conteúdo por dinheiro, né, ou por retorno financeiro, tem alguma coisa errada aí, tá? Essa pessoa tá de alguma forma mentindo alguma coisa, tá? De todo caso,
Eu sei que esse jogo do YouTube é um jogo de longo prazo. Então é óbvio, agora eu não espero retorno financeiro nenhum. E justamente por não esperar retorno financeiro agora, né, da plataforma, é que eu preciso priorizar algumas demandas. E quais são essas demandas, né? Como eu já disse, né, eu passei por doutorado em educação na UFPA e isso vai exigir de mim uma certa organização, né, da minha parte, principalmente no que tange a priorizar o que é importante para mim enquanto demanda, né? Porque eu vou ter um volume de leituras muito grande por conta da escrita da tese, da preparação, né, para escrever uma tese. Além, obviamente, das aulas, né, da participação em eventos, do estágio em docência, né, que são etapas que o próprio processo, né, de estar fazendo doutorado exige de você, tá? Então, talvez algumas coisas em termos de estrutura, né, e de entrega de conteúdo aqui no canal mudem um pouco por conta disso. Obviamente não vou me cobrar muito e já deixo isso registrado, né, para um Guilherme lá do futuro também olhar, né, e também para você, tá? Se você pensa em criar um conteúdo, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar, principalmente para cá, pro YouTube, você tem que pensar assim, olha, o jogo do YouTube é um jogo a longo prazo. Dificilmente você vai entrar na plataforma e viralizar um vídeo logo de cara e né? A não ser que você seja uma pessoa assim, realmente fora da curva, né? Não é o meu caso. Então eu já sei que produzir vídeo, né, pra cá, pra plataforma, vai demandar de mim um certo tempo e uma certa constância, né, periodicidade, né, em postar conteúdos. Eu sei que não vai ser para agora. Então, né, eu não posso, obviamente, né, continuar completamente entregue à plataforma, né, entregue no sentido de compromisso, né, de me comprometer, né, com a criação de conteúdo para cá e esquecer de outras demandas que eu tenho, principalmente o doutorado, né, porque como eu disse, né, como a plataforma aqui, né, ela não me dá retorno financeiro ainda, né, eu tenho que, obviamente, priorizar aquilo que me dá retorno financeiro, né, e isso, obviamente, né, eu quero dizer, em relação ao doutorado e outras atividades que eu exerço. Então, sanada dessas demandas, aí sim, né, eu penso em trazer, obviamente, né, conteúdos para cá, para a plataforma. Óbvio que eu já tenho uma certa familiaridade, né, em me programar, em me organizar, e eu não quero deixar aqui, né, uma justificativa no sentido de estou fazendo doutorado e não vou postar mais vídeos. Não é isso, tá? Não entenda isso, tá? Mas é só um pontapé inicial pra gente começar a pensar sobre formas de criar conteúdo para a plataforma, sendo uma pessoa com muitas demandas, tá? De repente você trabalha, de repente você exerce outras atividades que exigem muito tempo de você e você tá meio perdido por não saber conciliar, tá? O seu tempo com essas atividades e a produção de conteúdo. Então, como é que eu faço, tá? Eu vou compartilhar com você como é que é o meu processo de produção de conteúdo e, basicamente, a forma como eu vou buscar me organizar daqui pra frente, no sentido de conseguir entregar conteúdo para a plataforma sem me cobrar, né, para manter uma constância aqui a longo prazo, visando, obviamente, a monetização, visando, obviamente, o retorno financeiro da plataforma. Então, eu dividi aqui, né, o meu processo de criação de conteúdo em 5 etapas, né? E aí, vamos lá, né? Vamos pensar aí, são 5 etapas e todas essas etapas, elas estão sob uma base, tá? Elas estão sob uma base. Eu vou dizer qual é essa base no final do vídeo, tá? Então fica até o final do vídeo para você descobrir sobre que base é essa que eu tô falando, que é primordial, beleza? Então, primeiro ponto, tá? Programação. Você tem que ter uma programação com temas sobre os quais você gosta de falar. Guilherme, isso é óbvio, né? Eu tenho que me programar de alguma forma. Sim, né? Mas como é que eu me programo, né? E tem dado muito certo. Eu tenho um calendário. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. É um calendário de programação mensal, tá? Do mês de fevereiro, então são vídeos que eu já gravei, e aí eu coloco, né, ali os dias em que os vídeos saem no canal, segunda, quarta e sexta-feira, e aí eu vou
né, datando, né, esses dias e colocando as temáticas sobre as quais eu quero falar, né. Como vocês sabem, né, a estrutura do canal tá basicamente dividida em segunda-feira eu falar sobre temas mais gerais sobre escrita, né, sobre leitura, né, ou algum tema interessante que tem a ver aqui com a temática do canal. Às quartas-feiras eu falo sobre o diário de escrita, né, e a sexta-feira eu dou indicações, né, de filmes, séries, podcasts e também falo sobre as resenhas dos livros, né. É dessa forma como eu me programo. E o primeiro ponto, né, que eu penso que vai ajudar muito você na sua produção de conteúdo é essa, né, se programar, se programe, sabe, tenha uma programação mensal com temas dos quais você gosta de falar, tá? E aí o segundo ponto tá atrelado a esse primeiro, né? Para você produzir ali minimamente, né? Temáticas, né? Esboçar, escrever, né? Programar temáticas sobre as quais você gosta de falar. Você vai ter que consumir suficiente, gente. Consumir suficiente para ter um baú de ideias. Esse é o segundo ponto, tá? Quer dizer que você vai copiar de algum outro canal? Quer dizer que você vai modelar, como os youtubers costumam falar por aí? Não, tá? Mas você tem que consumir minimamente bons conteúdos ou conteúdos similares com os quais você quer produzir, para que de alguma forma você tenha um escopo ali, né, de ideias, né, de inspirações, né. Tem gente que vai concordar com isso, tem gente que não, tá? Tem gente que fala que quanto menos você vê, né, outros canais, melhor para você. Eu já discordo um pouquinho disso, né? Porque eu acho que a gente precisa realmente se inspirar em alguma coisa, a partir de algum lugar. E a gente nunca parte do zero da nossa própria mente, né? A gente sempre tá carregando com a gente, né, outras referências. Então, consumir, né, outras referências que tenham a ver com o tipo de conteúdo que você quer produzir, ou até mesmo conteúdos que não tenham, né, direta ligação com a sua temática do canal, mas de alguma forma trazem um formato diferente ou trazem uma linguagem, uma roupagem que às vezes você acha interessante de agregar para o seu canal, ajuda você a produzir conteúdos mais autênticos, tá? O terceiro ponto é definir uma constância no canal. E essa eu acho que é a parte mais difícil para todo mundo, né? E tem gente que vai dizer que você tem que postar todo dia, principalmente no começo, né? De segunda a sexta-feira, às vezes de domingo a domingo. Eu não sou muito a favor disso, porque você pode perder um pouco a qualidade, né, do tipo de conteúdo que você está produzindo. Então, eu acho que 3 vezes na semana é suficiente, né, para você postar vídeos. Foi mais ou menos o que eu tentei fazer e tem dado certo. Definir uma constância nem sempre é fácil. Então você tem que ali meio que barganhar, né, com a sua própria rotina para entender mais ou menos como é que você se comporta com um volume muito grande de produção de conteúdo. Via de regra, eu acho que 3 vídeos na semana é uma boa quantidade, é uma boa constância, né? Se vai ser terça, quinta e sábado, segunda, quarta e sexta-feira, ou segunda, quinta e domingo, whatever, não sei, tá? Mas eu acho que 3 vezes na semana, né, trazendo conteúdo pro seu canal, já ajuda, já agrega. O quarto ponto, gente, né, depois de você programar ali os seus vídeos, né, ali colocar no papel, né, as temáticas sobre as quais você quer falar, depois de você entender que você tem que consumir para que você sempre esteja renovando, né, essas temáticas, depois de entender que você tem que definir ali mais ou menos uma constância, né, uma periodicidade, né, ali para postar os vídeos no seu canal, eu penso que estruturar um roteiro, tá, vai te dar uma certa segurança na hora de se comunicar, principalmente falando pra câmera, assim, né, é óbvio que eu não tô falando pra câmera, eu tô falando pra você que tá me assistindo, mas via de regra, quando você tá produzindo conteúdo, não tem pessoas te assistindo, então no primeiro momento é só eu mesmo e a câmera, né? Mas de todo caso, né, a gente nunca grava para a câmera, né? A gente grava pra alguém que tá do outro lado aí acompanhando, né, o nosso canal, né, prestigiando, obviamente, né, a nossa conversa. Mas essa mentalidade demora um pouco pra cair. Então, eu acho que um roteiro ajuda a gente a se organizar, a se estruturar. E aí, muita gente vai talvez dizer que esse é um ponto controverso na hora de criar conteúdo, porque algumas pessoas vão dizer que você não precisa criar roteiro, e algumas pessoas algumas pessoas vão dizer que você precisa criar um roteiro. Bom, eu sou do time, tá?
de pelo menos uma escaleta, pelo menos uma estrutura. Nem sempre eu tô com um roteiro aqui, tá? Geralmente, quando eu faço a resenha de livro, eu procuro ter um roteiro, porque eu escrevo, né, ali, né, o ponto a ponto, né, das impressões que eu tive da leitura, e aí, à medida que eu vou lendo, né, aquele ponto a ponto, obviamente outras coisas vão aparecendo e eu vou acrescentando, né. Mas em vídeos como esse, por exemplo, eu não tenho um roteiro, né, eu tenho uma estrutura aqui, pontos que eu anotei aqui na agenda, né, e aí eu tô seguindo ponto a ponto e tô conversando com vocês. Então, pelo menos uma escaleta, né? Pelo menos uma estrutura, né? Porque dessa forma você vai conseguir se guiar de algum modo, né? E não se perder, não viajar na maionese e ficar horas e horas falando aqui, né, pra câmera e tornar um vídeo chato. O quinto e último ponto, tá? É gravar. Escolher um dia para você gravar os conteúdos, né? Se você, assim como eu, não tem um editor de vídeo, né, ou uma equipe que te ajude, né, a produzir os seus conteúdos, você vai esbarrar com um probleminha, que eu acho que é o mesmo desafio que eu tenho. Como eu edito os meus vídeos no celular, né, eu não edito no notebook, porque eu acho que isso quebraria um pouco esse ecossistema mais prático, né, de gravar, editar e logo postar, né, ou pelo menos subir da plataforma, né, programar o vídeo. Gravar muitos vídeos no celular pode ser que esbarre naquele problema de memória. Então, assim, eu procuro não gravar muitos vídeos no celular, no máximo 3 vídeos num dia, tá? Então, no meu celular, de repente seu celular tem muita memória, né? Você tem poucos aplicativos e aí você consegue gravar mais de 3 vídeos no dia, que eu tô falando, tá, gente? Mas gravar 3 vídeos no dia significa ali, pelo menos, se você ali produz 3 vídeos semanais, gravar 3 vídeos em um dia significa que você já tem uma semana de folga. E aí, pensando em ecossistema, né, de produção de conteúdo, isso já é uma coisa boa. Em um dia você gravou uma semana toda, né? Você só tem que se preocupar depois ali em editar esses conteúdos. Acontece isso comigo, tá? Eu já gravei 3 vídeos num dia só, e aí fiquei depois só pra editá-los. Ganhei uma semana de folga, né? Porque como os vídeos já estavam editados e eu já tinha programado eles na plataforma, eu fiquei uma semana ali, né, meio que descansando, né, e organizando, né, outros roteiros, né, outras escaletas, né, para que eu pudesse trazer conteúdos aqui para vocês. Então, ufa, foi um respiro. Então, nessa parte de gravar, talvez você esbarre com isso, tá? Que é o meu caso, né? Você não vai conseguir gravar muitos vídeos, mas o importante é saber que você tem que separar um dia para gravar, e esse dia que você vai separar para gravar, você tem que ter em mente que a maior quantidade de vídeos que você puder gravar nesse dia, né? Se você puder separar um dia só para gravar vídeos, isso vai te ajudar muito, tá? Principalmente em praticidade, tá? Então por isso você tem que se programar, você tem que ter uma programação. Quando você não sabe o que você vai gravar amanhã ou depois, ou qual vídeo vai sair, por exemplo, na quarta, qual vídeo vai sair na sexta, você perde muito tempo, sabe? Nesse ecossistema de produção de conteúdo. Por quê? Porque você não sabe o que você vai falar, e você tem que parar, e você tem que montar um roteiro, pensar na temática, estruturar ali um pensamento. Então, meio que na primeira etapa, quando você for se programar, meio que já pensa em todas as temáticas. Agora você distribui, né, todas as temáticas ali nos dias que você quer, sabe? Isso tem a ver com a constância do canal também, né? Que é o terceiro ponto, né? Já tenho uma programação, pensei na constância, agora eu vou distribuir as temáticas. Agora eu vou fazer um roteiro. Faço todos os roteiros logo de uma vez. Separa um dia pra fazer todos os roteiros, ou boa parte dos roteiros, sabe? E aí depois você grava 3 vídeos logo de uma vez. Né? Se você é uma pessoa que posta 3 vezes na semana, já é uma semana que você tem. Se você tirar um dia pra gravar 3 vídeos. Então é sobre essa praticidade que eu tô falando. Para finalizar o nosso vídeo aqui, porque esses são os 5 pontos que eu utilizo, tá? Na produção de conteúdo aqui no canal, e super tem dado certo pra mim. Todos esses pontos, eles estão sobre uma base, gente. Eles estão sobre a seguinte base: você é seu nicho, tá? Fica muito mais fácil de achar temáticas que te interessam. Fica muito mais fácil você pensar numa programação. Fica muito mais fácil você estruturar um roteiro, né? Gravar quando você parte desse lugar.
do Você é Seu Nicho, sobre temáticas que tenham a ver com a sua realidade, sobre temáticas que tenham a ver com as demandas que aparecem no seu dia a dia, e você compartilha isso, documenta isso, né, divide isso com quem tá te assistindo, tá? Pensa nisso, se você for produzir conteúdo, pense em partir do Você é o Seu Nicho, sabe? Se você não sabe do que eu tô falando, a gente tem um vídeo aqui no canal, tá? Falando um pouquinho sobre por que o Você é o Seu Nicho tem me ajudado a produzir conteúdo de forma mais autêntica, né? De forma melhor. Eu vou deixar esse vídeo também linkado no final aqui do vídeo para você assistir, dar uma olhada nele depois. Mas é basicamente isso, tá? Todos esses pontos, eles vão se tornar muito mais fáceis se você conseguir estruturá-los, né, colocá-los sobre essa base que é Você é Seu Nicho. Você nunca vai estar falando sobre um ponto que seja desconfortável para você. Em que sentido? Sobre um assunto ou uma temática que você não tenha experienciado, que você não tenha vivido, né, que não seja ali próximo da sua vivência. Porque se você fizer isso, né, você não vai estar na sua zona, eu não diria zona de conforto, mas você não vai estar seguro, sabe? Você vai estar ali produzindo conteúdo, você vai estar colocando as suas palavras ali, né, num roteiro e num vídeo que certamente vai ter uma fragilidade, porque você não vai estar dominando o assunto. E quem está assistindo você percebe isso, sabe? Quem está assistindo você percebe que você não viveu aquela experiência, que é uma experiência da qual você não tem domínio ou uma experiência que você não viveu, que é pior ainda, né? Tem gente que grava conteúdo pro YouTube sobre experiências que não viveu. E aí ela tá ali encenando um personagem, né? Ela tá ali só mesmo que representando. E as pessoas percebem isso, tá? A longo prazo isso não te sustenta, tá? Nem pra você mesmo, caso você queira criar conteúdo dessa forma. E nem pras pessoas que te seguem, sabe? As pessoas percebem quando é forçado, elas percebem quando não é autêntico, sabe? Enfim, né? Tem louco pra tudo, né? Tem público pra tudo, né? Então, certamente você já conhece aí um youtuber, né, que é super forçado, mas tem público, né? E enquanto isso tem uma galera super autêntica por aí, produzindo conteúdo bacana, querendo compartilhar experiências que são experiências reais, experiências críveis, aplicáveis, né, a outras vivências, a outras experiências, a outras pessoas que não tem tanto apelo assim, né, de público. Enfim, vai se entender, né? Mas é isso, né? O jogo do YouTube é isso, né? Requer que você tenha constância, requer que você se programe, requer que você tenha o mínimo de estrutura, no sentido de estruturar um pensamento, né? De aprender a se comunicar melhor, e que você olhe a longo prazo, no sentido de que agora, né, documentando a minha jornada, talvez eu não tenha o retorno que eu espere ter, né, desse lugar, mas pensando a longo prazo, depois de 100, 150 vídeos, 200 vídeos, 1000 vídeos, quiçá, né, certamente você vai ter algum retorno. A sua forma de se comunicar vai melhorar, você vai se tornar mais objetivo, tá? Então a gente tem que pensar dessa forma. Se você não tem retorno financeiro do YouTube, mas quer começar o canal, tenha isso em mente, tá? É um jogo que requer tempo, tá? Ele requer que você pense a longo prazo. Então priorize o que te traz retorno financeiro agora, mas tente conciliar, tá? Aquilo que te traz retorno financeiro com a sua jornada aqui no YouTube. É possível, eu tô vivendo isso agora, né? Então é isso, gente. É assim que eu produzo conteúdo, tá? É assim que eu penso que criar conteúdo pode ser uma tarefa prática, uma tarefa simples, né, que não te estrangule, né, que não exija de você comportamentos, né, ou habilidades que estejam fora do seu escopo. É óbvio, né, como eu falei, né, você vai precisar de várias outras habilidades, mas isso a gente aprende com a prática mesmo, a gente aprende fazendo. Mas, via de regra, é dessa forma que eu me organizo. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma, tá? A sistematizar um pensamento, tá? Ou a pensar em estruturar ou reestruturar melhor a sua produção de conteúdo, tá? Lembrando, tá? Tudo isso se baseia, tá? Está ali, tem como base o Você é Seu Nicho, tá? Nunca tente ser, né? Ou nunca tente falar sobre temáticas que não estão ali na sua experiência, na sua vivência, né? Parta sempre da sua história, né?
lembra, né? A sua história é o enredo mais autêntico que existe, é o roteiro mais autêntico que existe. Ninguém tem a vida que você tem, ninguém leva a vida que você leva, então certamente você tem alguma coisa para compartilhar com um público muito específico que vai comprar a sua história, tá? Que vai aderir e que vai falar a mesma língua que você, né? Você não precisa abraçar todo mundo, somente a tua tribo, que já tá de bom tamanho, tá? E é isso. Espero que você tenha gostado desse papo. Espero que esse vídeo, né, tenha contribuído, né, e te ensinado alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e de fazer algum comentário, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante pra você. E eu espero de fato que tenha sido relevante, tá bom? Não esquece, eu vou colocar 2 vídeos aqui, tá? No canal, pra que você possa dar uma xeretada por aí sobre aquilo que eu falei aqui no vídeo. Até mais. Tchau, tchau.